Após termos discutido sobre o processo de alfabetização e as hipóteses silábicas que Emília Ferreira e Ana Teberoski elencaram nos seus estudos, quais são as hipóteses, gente? Um tempinho para vocês pensarem e lembrarem. Tem as garatujas, aí temos a primeira fase, que é a fase pré-silábica, depois a fase silábica, silábica alfabética e a alfabética. Essas são as 4 fases que as crianças no processo de alfabetização vão passar para que ela conclua este processo de alfabetização, que é inacabável. A gente está num constante processo de alfabetização. E aí, gente, primeiro eu quero dizer a vocês nessa aula que ler e escrever, falar e ouvir com compreensão em situações diferentes das familiares não acontece espontaneamente. Essas habilidades de ler e escrever não são habilidades que a gente aprende a fazer de forma espontânea. Nós aprendemos a fazer de forma sistemática e orientada. E na escola o professor precisa ter uma orientação pedagógica, sistemática, direcionada e intencional. Então as crianças precisam passar por momentos que elas vão precisar ler, vão precisar escrever, vão precisar falar e também da escuta, de ouvir. E aí, para que a gente possa compreender como que isso se dá na escola, a gente traz a ideia das capacidades linguísticas de alfabetização. E essas capacidades linguísticas da alfabetização, elas são apresentadas em 5 eixos. Compreensão e valorização da cultura escrita, que é o mundo em que vivemos, ele é letrado. Aonde a gente vai, em algum aspecto, até na zona rural hoje em dia, hoje em dia não, desde de muito tempo, as letras e o mundo letrado já está ao nosso redor. O segundo é a apropriação do sistema da escrita. E essa apropriação do sistema da escrita se dá na escola. E muitas vezes é o único espaço que a criança tem para ter acesso ao sistema da escrita, né? As crianças de classes populares, ela muitas vezes só tem espaço na escola para se apropriar da escrita. O terceiro é a leitura, que são práticas sociais que envolvem atitudes, gestos e habilidades. Saber o funcionamento de um jornal e outros gêneros. É esse eixo da leitura que vai fazer com que a criança compreenda os gêneros. O gosto por ler, ele pode se dar no seio familiar ou também na própria escola. Geralmente, nas crianças de classes populares, o gosto pela leitura se desenvolve na própria escola. E aí, o quarto eixo é da produção de textos escritos, que envolve o trabalho cognitivo e mental, o raciocínio e o planejamento, tá certo? Então, escrever também é uma atividade motora e, por isso, precisa ser treinada. O que se escreve é para ser lido. Então, muitas práticas de professores é que o aluno escreve um texto e esse texto vai ficar guardado no caderno e só o professor tem acesso. E aí essa ideia está ultrapassada. A ideia é que a gente escreve para um leitor, para alguém que vá ler. Então, o texto escrito, ele tem uma função de informar, de entreter. E aí, qual função vai ser essa? E aí, o texto também, ele tem um leitor, tem alguém que vai receber as informações contidas nesse texto. E o último eixo para a aquisição da linguística é o desenvolvimento da língua escrita, é o desenvolvimento da oralidade, que é a capacidade de interagir verbalmente, segundo as convivências nos espaços públicos ou privado. Então, a criança vai aprender também, nesse processo de aquisição da língua, a desenvolver sua capacidade de verbalizar os seus desejos, os seus interesses, as suas compreensões de mundo. E aí, como que o professor, tendo em vista esses 5 eixos,
tem que organizar o seu tempo pedagógico e o planejamento de ensino. Por que que isso se faz tão complicado? Porque existem diversas demandas ao professor. Vocês, quando forem assumirem a sala de aula, vão ver que a escola vai demandar horários e prazos. A aula tem um horário de início, tem um horário de término. Existem prazos que geralmente nas escolas são organizados por bimestre, que é uma unidade com início, meio e fim, que geralmente finaliza com uma espécie de resumo do que foi dado no processo de alfabetização. O ciclo de alfabetização, a criança tem a progressão automática. Há uma discussão ainda no nosso estado e em nível do Brasil, principalmente após a BNCC, em que a questão de aprovação ou reprovação vai ser no segundo ou no terceiro ano. Já existem estados do país que já começam a reprovar o aluno no segundo ano, outros no terceiro, finalizando esse ciclo de alfabetização. Então, o professor vai ter também que dar conta de projetos, de festas, reuniões e diversas outras atividades que irão aparecer. E aí existe um dilema do professor: como não atrasar os objetos do conhecimento, os conteúdos para aquele bimestre? E ainda tem mais, há orientações que é importante que o professor leia todos os dias com os alunos. Como é que eu vou ler todos os dias com os meus alunos se eu tenho uma grande demanda da sociedade, da escola, do currículo para dar conta? E ainda vou ter que conversar com os alunos, fazer todo dia roda de conversa? Sim, gente, é preciso organizar o tempo de forma sistemática para que vocês tenham rodas de conversa com os alunos, leituras por deleite com seus alunos e leituras também com objetivos informacional, com os objetivos de informar. E além disso tudo, o professor também tem que possibilitar que o aluno escreva e reescreva seus textos. Então, como é que fica o tempo na escola, né? As 4 horas que a criança passa na escola. Como que o professor vai se organizar? Então, primeiro, o professor tem que organizar o seu tempo em uma rotina. E aí a gente sabe que a rotina, geralmente, ela é comum na educação infantil e no ensino fundamental. Ele vai perdendo essa característica de ter essa rotina e que os alunos compreendam essa rotina. Eu, particularmente, utilizo a rotina no 5º ano. Então, é importante que se tenha uma rotina. E também é extremamente importante que a leitura diária, se possível, ou com uma frequência constante, não seja nos últimos minutos da sala de aula, nos últimos minutos na aula. Aquele momento que o professor terminou todas as atividades e o aluno não tem mais atividade para fazer, então nos últimos minutos alguns professores têm a prática de ler. E aí vai repassar, transparecer uma visão distorcida, uma imagem distorcida da importância da leitura. Então deve ter um tempo de preparação. Você, professora, futuramente tem que ter um tempo de preparação, tem que saber escolher um bom livro. E como escolher um bom livro? Aquele livro que tenha um sentido para o que a turma vem estudando, vem vivenciando. Às vezes você percebe que o índice de bullying na sua sala está alto, então um livro de bullying é muito importante para discutir isso com os alunos. Ao ler o livro, é importante levantar hipóteses, fazer inferência com as crianças, perguntar o que é que elas sabem sobre esse livro, se elas já ouviram alguma história parecida, se elas já ouviram essa história ou não, dialogar. Então, a leitura, ela pode ou não ter uma intenção, uma intervenção da criança. E aí há um preparo e uma organização. Não é ler por ler de qualquer forma. Precisa ler de forma intencional e às vezes a leitura por deleite. E o que fazer após uma leitura? Se a leitura for por deleite, por prazer próprio, para despertar o prazer pela leitura, ótimo, tudo bem. Se for uma leitura com objetivo pedagógico, atividades